Você já ouviu falar de Lilith? Não aquela figura distorcida das lendas modernas ou das histórias fantasiosas que chegaram até nós, mas a verdadeira Lilith, a mulher esquecida, apagada da história sagrada, que foi varrida das narrativas bíblicas e relegada ao esquecimento. Seu nome aparece apenas uma única vez na Bíblia, e mesmo assim, de forma quase imperceptível, como um sussurro apagado pelo tempo. Mas quem foi essa mulher misteriosa que parece ter sido apagada dos registros históricos? O que ela fez para merecer tal destino? O que poucas pessoas sabem é que muito antes de Eva ser criada, existia uma mulher diferente, forte, destemida e, o mais importante, impossível de ser controlada. A história que a maioria conhece nos diz que Eva foi criada da costela de Adão, feita para ser a sua auxiliadora e submissa a ele. Mas essa versão não é completa, e muitos se perguntam: e se a história real fosse outra? E se a primeira mulher de Adão não tivesse sido Eva, mas sim uma mulher chamada Lilith, que foi criada da mesma matéria que ele, sem qualquer inferioridade, sem ser moldada para ser submissa? Essa versão de Lilith, a mulher que foi criada de igual para igual, com Adão, desafia todas as noções tradicionais que conhecemos. Ela não foi criada para obedecer, não foi criada para se submeter. Ela acreditava que tinha o direito de escolher seu próprio destino, e esse desejo de liberdade e de igualdade foi o que realmente causou sua queda. Mas o que aconteceu com ela? Por que sua história foi apagada da memória coletiva? A Bíblia, que conta a história da criação e de Adão e Eva, silencia sobre o destino de Lilith. E se a história de Lilith foi escondida para sempre? O que isso revela sobre o que realmente aconteceu naquele Éden perfeito? Lilith não aceitou ser submissa, e foi esse ato de rebeldia, esse desafio ao poder do Criador, que fez com que ela desaparecesse das páginas da história. Mas o que se sabe sobre ela? Por que os relatos sobre Lilith variam tanto? E mais importante, será que Lilith realmente desapareceu? Ou sua história ainda ressoa até hoje, escondida nas entrelinhas da história? Vamos explorar o mistério de Lilith e tentar descobrir a verdade por trás dessa mulher enigmática que ousou desafiar o destino. A história de Lilith, como muitas figuras esquecidas ou distorcidas pela tradição, foi deliberadamente apagada, mas pequenos fragmentos de sua existência sobreviveram nas entrelinhas. Seu nome, como já mencionei, é mencionado apenas uma vez na Bíblia, e nem mesmo ali ela é tratada com a importância que sua figura realmente merece. Em Isaías 34:14, é dito que Lilith repousaria entre as feras do deserto, mas a maneira como o texto a menciona é vaga, quase enigmática. O silêncio sobre sua presença é perturbador, e a ausência de detalhes sobre sua verdadeira natureza só contribui para o mistério em torno dela. Mas, se o que sabemos sobre Lilith é escasso, o que foi intencionalmente suprimido? Historiadores, teólogos e estudiosos ao longo dos séculos tentaram descobrir o que realmente aconteceu com Lilith. Enquanto a maioria conhece a versão bíblica de Eva, a mulher criada de uma costela para ser submissa a Adão, há registros antigos que sugerem que a história original era diferente. De acordo com essas fontes, Lilith não foi moldada de forma secundária a partir de Adão. Ela foi criada do mesmo pó da terra, da mesma essência, igual a ele em todos os aspectos. Essa igualdade, no entanto, foi vista como uma ameaça. Ela não se via como inferior a Adão, e foi essa visão que a colocou em conflito com ele. A história que a Bíblia não conta é que Lilith, sendo criada da mesma matéria, acreditava que não deveria se submeter a Adão. Não via nele um líder, mas um igual. Isso a levou a questionar as ordens de Adão e, eventualmente, a se recusar a obedecê-lo. Essa atitude de rebeldia
foi o que desencadeou o primeiro grande conflito no Éden. Lilith não foi apenas uma mulher, mas uma figura que desafiava a ordem estabelecida, uma força que representava a liberdade e a autonomia feminina, algo que o patriarcado bíblico não estava preparado para aceitar. Diante desse desafio, e talvez temendo que sua influência se espalhasse, a narrativa sobre Lilith foi de fato apagada. Mas ela não desapareceu sem deixar rastros. Vários textos apócrifos e antigos registros mesopotâmicos mencionam Lilith de maneira diferente, sugerindo que ela não era apenas uma mulher, mas uma figura ligada a forças sobrenaturais e a mistérios mais profundos que estavam além da compreensão humana. Alguns acreditam que Lilith, após sua rejeição no Éden, se tornou uma entidade que caminhava entre os mundos, possuindo conhecimentos proibidos que eram guardados a todo custo. Mas, se tudo isso for verdade, por que o nome de Lilith foi apagado da história sagrada? O que foi feito dela após sua fuga do paraíso? E o mais inquietante, será que sua história continua viva, mesmo que invisível, entre nós? Lilith não foi simplesmente expulsa ou abandonada. Ela fez uma escolha, e essa escolha mudou o curso de sua história. Ela não aceitou ser submissa, não se curvou diante da imposição divina. Quando confrontada com a ordem de se submeter a Adão, Lilith tomou uma decisão corajosa. Ela fugiu do Éden. Este ato de rebeldia foi a primeira ruptura com a ordem divina, e ao fazer isso, ela se lançou no desconhecido, além dos muros do paraíso. Mas aqui surge o primeiro grande mistério. Para onde Lilith foi depois de deixar o Éden? A Bíblia, de maneira surpreendente, silencia sobre seu destino, deixando um vazio no relato. Não há registros claros sobre os passos que ela deu, e isso apenas adiciona ao enigma de sua fuga. Porém, várias tradições antigas apontam para possibilidades intrigantes. Alguns relatos falam de um exílio sombrio, um destino amaldiçoado, enquanto outros sugerem que Lilith encontrou algo além do Éden, algo que poderia ter transformado sua fuga em uma jornada de descobertas proibidas. De acordo com alguns textos apócrifos, a fuga de Lilith não foi uma retirada desesperada, mas uma jornada rumo ao oculto, ao proibido. Ela teria atravessado os limites do conhecido e encontrado um caminho para os mistérios mais profundos da existência humana. Alguns dizem que, ao deixar o paraíso, Lilith encontrou segredos que estavam guardados desde o início dos tempos. Ela se deparou com forças que pertenciam ao mundo além da humanidade. Forças que a tornaram mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. Mas quem ou o que cruzou seu caminho após a fuga? Certos textos indicam que Lilith não estava sozinha em sua jornada. Ela pode ter encontrado outras entidades, seres que caminhavam entre os mundos, como anjos caídos ou criaturas antigas que possuíam conhecimento profundo sobre os segredos do universo. Esses encontros, se de fato aconteceram, teriam transformado Lilith em algo além de uma simples mulher. Ela não era mais apenas uma exilada, mas uma figura ligada ao sobrenatural, alguém com o poder de desafiar as forças divinas e manipular os segredos mais profundos do mundo. Enquanto alguns dizem que Lilith foi amaldiçoada e transformada em uma figura sombria, outros sugerem que ela foi conduzida a um conhecimento profundo e proibido que a tornou ainda mais poderosa. Esses relatos não são unânimes, mas indicam que a fuga de Lilith foi apenas o começo de algo muito maior, algo que ninguém jamais ousou compreender completamente. O que ela descobriu além dos portões do Éden? O que aconteceu com Lilith após sua fuga? A verdade, como sempre, continua oculta nas sombras da história. Após sua fuga do Éden, o caminho de Lilith se torna envolto em sombras e enigmas, revelando um mundo oculto onde os limites entre o sagrado e o proibido se confundem.
Ao deixar para trás o paraíso que conhecia, ela não apenas escapou da submissão, mas adentrou um universo onde mistérios ancestrais e segredos esquecidos aguardavam para serem descobertos. Diferentemente do destino previsível de uma mera exilada, Lilith encontrou no desconhecido um repositório de saberes secretos que desafiavam as leis estabelecidas do universo. Nesse novo cenário, a figura de Lilith se enriquece com encontros que transformam sua identidade. Alguns relatos antigos mencionam que ela se deparou com os vigilantes, seres enigmáticos que não pertenceriam nem ao mundo celestial, nem ao terreno, mas que guardavam conhecimentos proibidos desde os primórdios da criação. Esses seres, descritos em tabuletas sumérias e em textos apócrifos, teriam sido os verdadeiros depositários dos mistérios ocultos, capazes de manipular forças que ultrapassavam o entendimento humano. Lilith, ao cruzar com eles, foi instigada a desvendar segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Ao absorver esse conhecimento, Lilith deixou de ser apenas uma fugitiva para se transformar numa figura de poder e ambiguidade. O saber que adquiriu a ligou diretamente aos mistérios da existência, da criação e até mesmo da queda. Esse aprendizado proibido não só a capacitava a questionar a ordem divina que a havia condenado, mas também a transformar sua própria essência, fazendo com que ela se aproximasse da condição de uma entidade quase mítica. Em meio a esse processo, ela se tornou um elo entre o mundo humano e as forças ancestrais, desafiando a própria noção de destino e de controle imposto. Essas revelações ocorrem em um ambiente carregado de simbolismo. O encontro com os vigilantes não é apenas uma narrativa de encontros sobrenaturais, mas representa a eterna busca do ser humano por respostas que ultrapassam a compreensão limitada da existência. Lilith, ao acessar esses mistérios, passa a personificar a dualidade entre a luz do conhecimento e a escuridão do proibido. Seu trajeto pelo desconhecido ilustra o conflito entre a busca pela verdade e as forças que desejam manter tais segredos enterrados. Assim, o relato dos mistérios ocultos revela não só uma mulher que desafiou as ordens estabelecidas, mas também uma guardiã de segredos que ecoam através dos tempos. Esse conhecimento proibido que ela adquiriu levanta questões inquietantes. Até que ponto o saber pode transformar uma pessoa? E quais os perigos de se tocar nos mistérios que estão além da compreensão humana? Esses questionamentos permanecem como um convite para que o público continue sua investigação sobre a verdadeira essência de Lilith. O que acontece quando alguém se recusa a se submeter à ordem divina? Quando uma figura desafiadora não aceita o papel imposto a ela, rejeitando a ideia de ser controlada? Lilith, ao fazer exatamente isso, não estava apenas quebrando uma regra do Éden, mas desafiando a própria fundação da ordem celestial. Ela acreditava firmemente que, por ter sido criada do mesmo material que Adão, tinha os mesmos direitos e a mesma liberdade. A ideia de ser submissa a ele era uma afronta à sua essência, à sua liberdade. A narrativa que a Bíblia apresenta sobre a criação de Eva, uma mulher moldada da costela de Adão para ser sua auxiliadora, omite a existência de uma mulher antes dela. Lilith, ao contrário, foi criada do mesmo pó que Adão, e essa igualdade se refletia não apenas em seu corpo, mas também em sua visão de mundo. Ela não queria ser submissa a ninguém, nem ao próprio Adão, nem ao Criador. Ao recusar-se a obedecer, Lilith se posiciona como a primeira rebelde, o primeiro ser humano a questionar a autoridade divina. Esse conflito com Adão não foi apenas um desentendimento trivial. Ele se tornou o catalisador para a criação de uma narrativa de exclusão e rejeição. De acordo com algumas versões, a recusa de Lilith em se submeter levou a um enfrentamento direto entre ela e Adão, e ela foi expulsa do Éden. Porém, essa expulsão não foi algo passivo ou unilateral.
Lilith não foi uma simples vítima, mas uma mulher decidida, com uma força intransigente que desafiava a autoridade de Adão e, por extensão, a autoridade do Criador. Mas o que isso representa? Para muitos estudiosos e teólogos, Lilith representa algo muito maior do que apenas uma figura rebelde. Ela simboliza o princípio da liberdade incondicional, a busca pela autonomia e o direito de decidir sobre seu próprio destino, independentemente das normas estabelecidas. Sua recusa em se submeter, portanto, vai além de uma simples transgressão. Ela se torna uma metáfora poderosa para todos os que lutam contra estruturas de poder e controle, seja no contexto religioso, social ou político. Mas a grande questão é: qual foi o verdadeiro custo dessa rebeldia? Se Lilith foi realmente uma figura tão perigosa, por que sua história foi deliberadamente apagada da tradição bíblica e histórica? A narrativa foi manipulada para silenciar a voz da mulher que se recusou a ser controlada. Ou será que sua verdadeira força foi percebida como uma ameaça não apenas ao domínio masculino, mas ao próprio status quo divino? Com a exclusão de Lilith, surge um outro questionamento. Será que a história foi escrita para perpetuar um modelo de subordinação, onde o papel da mulher deveria ser de auxílio e submissão? Lilith, ao se recusar a aceitar esse destino, se tornou um símbolo de resistência, mas também um lembrete de que aqueles que ousam desafiar a ordem estabelecida muitas vezes são apagados da história. A fuga de Lilith não se tratou apenas de um ato de escapismo, mas de um verdadeiro ponto de virada que reverberou através dos tempos. Ao deixar o Éden, ela não apenas rejeitou um destino imposto, mas também inaugurou um legado que desafia paradigmas estabelecidos e questiona as estruturas do poder divino e social. Sua decisão de partir rompeu com o ciclo de submissão e aceitação, dando origem a uma narrativa de resistência que perdura até hoje. Após a fuga, Lilith se tornou símbolo de uma rebeldia que vai além da simples desobediência. Ela passou a representar a liberdade de escolha, a autonomia e o direito de cada ser de determinar seu próprio caminho. Esse impacto ressoa fortemente em contextos contemporâneos, onde a busca pela igualdade e pelo empoderamento feminino é uma pauta central. Lilith, ao se negar a ser moldada por expectativas e regras pré-estabelecidas, criou um legado que inspira aqueles que se encontram marginalizados ou subjugados por sistemas opressores. O legado de Lilith também se manifesta na maneira como a história foi escrita e reescrita. A narrativa tradicional, que privilegia a figura de Eva como a primeira mulher, acaba por silenciar a existência de uma protagonista que ousou desafiar o status quo. Essa manipulação dos relatos históricos demonstra como o controle sobre a memória e a narrativa pode ser usado para perpetuar estruturas de poder. Assim, Lilith se transforma em um símbolo de tudo aquilo que foi intencionalmente apagado ou distorcido para manter uma ordem de subordinação. Além disso, o impacto de sua fuga se estende ao campo do conhecimento e do misticismo. Os rumores e as lendas que surgiram em torno de sua jornada alimentam a ideia de que Lilith teria adquirido saberes proibidos e uma conexão profunda com forças ancestrais. Essa associação com o oculto e o misterioso reforça a imagem de uma mulher que não apenas se rebelou, mas que se transformou em guardiã de segredos que desafiam a compreensão humana. Sua história é evocada em textos antigos e em mitos que atravessam culturas, revelando uma presença que transcende o tempo e o espaço. Portanto, o legado de Lilith é multifacetado. Ele se manifesta como um símbolo de resistência contra a opressão, como um desafio à narrativa dominante e como uma ponte entre o mundo humano e os mistérios do desconhecido. Ao mesmo tempo, sua história continua a inspirar debates sobre a liberdade, o empoderamento e o direito de cada indivíduo de definir sua própria existência.
O impacto de sua fuga é, assim, um convite para refletir sobre as verdades escondidas e sobre os caminhos que escolhemos seguir. A história de Lilith nunca foi sobre simplesmente rebelar-se contra um sistema. Ela foi, na verdade, uma luta existencial contra o destino que lhe foi imposto. Ao desafiar Adão e ao deixar o Éden, Lilith não apenas recusou a subordinação a um homem, mas rejeitou uma narrativa celestial que pretendia definir seu papel dentro de um cosmos ordenado e controlado. Ela se tornou o arquétipo da mulher que se recusa a se submeter a uma previsão pré-determinada. Uma mulher que não aceita os limites de seu destino, mas busca uma existência própria, sem correntes. O ato de Lilith, portanto, não foi apenas uma ruptura com a ordem divina, mas com o próprio conceito de destino. Ela desafiou a ideia de que a criação deve seguir uma linha pré-definida, uma sequência de eventos que todos devem cumprir sem questionar. Sua fuga, longe de ser uma simples busca por liberdade, foi uma manifestação da luta eterna entre o livre-arbítrio e o determinismo. Em sua jornada, Lilith personificou a rebeldia contra o destino divino, desafiando a ideia de que todos devem seguir uma trilha já escrita para eles. Esse conflito eterno de Lilith não é uma luta apenas contra as figuras que a opuseram diretamente, como Adão ou os anjos enviados para trazê-la de volta, mas contra o próprio conceito de obediência que atravessa a história humana. Ela representa todos aqueles que lutam contra a imposição de papéis predefinidos pela sociedade, pela religião ou pelas estruturas de poder. Sua história é, em muitos sentidos, uma metáfora para aqueles que ousam desafiar as convenções e as normas de um sistema que muitas vezes tenta reprimir sua liberdade. Em diversas culturas ao longo da história, Lilith foi vista como uma figura tanto temida quanto reverenciada, uma mulher que não se encaixava nas expectativas tradicionais, de feminilidade ou subordinação. Mas será que esse medo é um reflexo de sua verdadeira natureza? Ou uma tentativa de suprimir uma ideia muito mais poderosa? Ao longo dos séculos, a figura de Lilith foi frequentemente associada a mulheres fortes, que, de alguma forma, desafiaram a ordem estabelecida, sejam elas bruxas, sacerdotisas ou líderes de movimentos feministas. Isso levanta uma questão crucial. Lilith é realmente uma figura maléfica, como sugerem algumas tradições? Ou ela representa a luta pela liberdade e pela autonomia? Esse dilema de Lilith entre ser uma figura demonizada e ser uma heroína da liberdade continua a ecoar na cultura moderna. Sua luta contra o destino imposto é, afinal, um reflexo das escolhas que todos fazemos em relação ao nosso próprio caminho. Assim, a história de Lilith não é apenas sobre uma mulher que se rebelou contra um sistema antiquado, mas sobre como todas as histórias de resistência são, na verdade, histórias de libertação, da alma, da mente e do corpo. A história de Lilith, a mulher que desafiou a ordem divina, revela algo profundo e poderoso: o eterno conflito entre subordinação e liberdade, entre o destino imposto e a escolha individual. Sua fuga do Éden não foi apenas um ato de rebeldia, mas um marco na busca pela autonomia, pela igualdade e pelo direito de viver sem correntes. Lilith, ao desafiar o Criador, se tornou um símbolo de resistência e uma figura mítica, cujo legado ainda ecoa nas questões contemporâneas sobre a liberdade e os direitos individuais. Embora sua história tenha sido apagada das páginas da Bíblia e da tradição religiosa, Lilith nunca desapareceu completamente. Ela vive nas lendas, nos mitos e nas culturas que, ao longo dos séculos, continuaram a reverenciá-la como uma figura de força, independência e conhecimento proibido. Sua luta e o legado que ela deixou continua sendo um lembrete poderoso de que aqueles que desafiam as normas estabelecidas podem mudar o curso da história, seja de forma silenciosa
ou com grande impacto. Agora, mais do que nunca, é hora de refletirmos sobre o verdadeiro significado de liberdade e resistência. Se Lilith fosse uma mulher do passado, sua história poderia ter sido esquecida, mas ela sobreviveu. Ela continua sendo uma voz para aqueles que se recusam a aceitar o que lhes é imposto, e um símbolo para todos os que lutam contra as forças que buscam controlá-los. Se você chegou até aqui, significa que a verdade de Lilith precisa ser ouvida e compartilhada. Comente Amém nos comentários. Mostre que você acompanhou essa jornada e se inscreva no canal, para não perder as grandes revelações que estão por vir. O legado de Lilith e de tantas outras figuras apagadas da história ainda está vivo. E o que você faz com essa verdade está em suas mãos. E até o próximo vídeo.